Eu convido a igreja para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 31. Vamos ler do versículo 10 ao 31. Provérbios, capítulo 31, versículos 10 ao 31. Amém, irmãos? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida, busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa. E a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assenta com os anciãos da terra, ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e lhe chamam de ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Dai do fruto de suas mãos, e do público a louvarão as suas obras. Amém, irmãos? Vamos pedir a orientação do nosso Deus para este momento. Senhor, nosso Deus e Pai, que possamos cultivar o temor a Ti com o princípio da sabedoria, Pai. Reconhecendo que o Senhor é o nosso Criador e que sem Ti nada podemos fazer, Pai. Que a nossa vida seja pautada pelo amor, aquilo que o Senhor nos deixou como legado, amar ao nosso próximo como o Senhor nos amou. Amar ao nosso próximo como o Pai amou o Filho, Pai. Que possamos levar uma vida em plena comunhão com Deus. Uma vida de obediência à Tua palavra, Pai. Para que possamos receber bênçãos sem medida do nosso Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desse texto, tratar do seguinte tema: qualidades de uma mulher virtuosa. Esse texto fala de um rei chamado Lemuel, rei de Massá. Era uma região tribal ali, próxima ali do Mar Morto, e uma região dos Edomitas, que são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. A tradição nos diz isso. E a mãe de Lemuel tinha uma preocupação muito grande
com a esposa do seu filho, do rei Lemuel. Ou seja, ela apresenta sabedoria dando conselhos ao seu filho quanto essa mulher que o filho deveria casar, as qualidades que essa mulher deveria ter. Mas essa mulher desconhecida fornece uma lista de características que o rei Lemuel deveria ter. Sobriedade, sabedoria, trabalho árduo, preocupação com os pobres e se pronunciar em favor dos indefesos. Mas ela dá grande importância que ele deve ter uma mulher e se casar com uma mulher que tem essas qualidades. Nós temos na Bíblia um resumo dessa mulher virtuosa, que descreve o padrão perfeito e o comportamento desta mulher. Eu creio que deve ser o desejo e a inspiração da vida de toda mulher de Deus. Mas os ensinamentos da mãe de Lemuel o incentivaram a controlar o seu desejo, e especialmente por mulheres vividas alcoólicas. A Bíblia fala de muitas mulheres de Deus que são louváveis e têm essas características, muitas dessas características. O que não falar de Joquebede, mãe de Moisés, aquela mulher que resistiu a uma ordem do faraó, onde as crianças que nascessem teriam que ser jogadas ao rio Nilo. E essa mulher guardou o seu filho por algum tempo. E esse homem veio a ser o libertador dos hebreus daquela escravidão. O que não dizer de Débora, aquela juíza patriota, aquela mulher patriota. Quando os hebreus entram na terra prometida, com a morte de Josué, formam a distribuição das terras pelas tribos, e ali foram levantados juízes para libertar o povo daquele jugo. Foram 17 juízes, e Débora foi uma juíza que ela libertou aquele povo dos cananeus, que foram oprimidos por 20 anos, ela libertou, trouxe paz por 40 anos. Falar de Ruth, aquela moabita, quando houve uma grande fome, uma grande seca lá em Belém, Noemi, Elimeleque e seus 2 filhos foram até Moabe. E lá, os 2 filhos casaram. E Ruth era uma mulher dos seus filhos. Então, quando morre o seu marido e seus 2 filhos, Ruth volta para Belém com Noemi. Essa mulher constante que ficou ao lado da sua sogra. E o fato é que ela veio a conhecer Boaz, que veio a ser da descendência de Davi. Mas o que falar de Ana, aquela mulher estéril que tanto sofreu com a sua rival. E ela orava muito ao Senhor, pedindo a Deus que desse um filho. E Deus ouviu a sua oração. E essa mulher teve muito mais do que um filho, ela teve um profeta, teve o Samuel, um homem de Deus, aquele que foi um dos maiores juízes da história, aquele responsável para a escolha dos reis depois dos juízes. Mas o que falar de Abigail, aquela mulher capaz, quando Davi procura seu esposo Nabal, pedindo comida, e ele nega, um homem rico. E Davi vem à procura de Nabal para vingança, e essa mulher sai ao encontro de Davi, e ela apazigua, ela teve sabedoria para tratar aquele momento com muita sabedoria. Depois ela, com a morte do seu esposo Nabal, com o pesar da mão de Deus, ela veio a ser mulher de Davi. Mas o que falar de Esther, aquela mulher dedicada,
quando tinha um decreto do rei da Pérsia para a matança dos judeus, naquele dia 13 daquele mês, ela enfrenta o rei Assuero e aquele decreto não podia ser revogado, mas ela conseguiu que o rei editasse um novo decreto que os judeus reagissem. E na realidade tudo foi sanado com a delicadeza dessa mulher. Mas do que falar de mulher, de Isabel, aquela mulher humilde, que quando Maria visitou Isabel, Isabel reconheceu que Maria estava grávida do Salvador da humanidade, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas o que falar de Maria, essa mulher escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador? Essas são mulheres que traz qualidades, que é referência para muitas mulheres na nossa vida. Mas o texto começa dizendo que mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Ele está dizendo que essa mulher é preciosa. E o homem que a tem essa mulher, ele encontrará felicidade. Pois excedem muito o valor de finas joias. Essa mulher é preciosa, é mais preciosa do que rubis. Mas ninguém é capaz de encontrar uma mulher virtuosa sem a ajuda de Deus. Para encontrar, e essa mulher preciosa é uma mulher que teve um encontro com Deus. Porque ninguém consegue ter esses atributos que são aqui descritos sem que essa mulher seja uma mulher temente a Deus, uma mulher que tem pleno conhecimento do nosso Deus. Mas ele disse que o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela é confiável. Imagina uma relação em que marido e esposa não há confiança entre eles, que o marido não confia na sua esposa e vice-versa, há ciúmes. Vivemos num mundo com tanta infidelidade, irmãos, e louvado seja Deus pela mulher que teme ao Senhor. Hoje nós temos um grande número de feminicídios no Brasil e no mundo inteiro. E a maior causa dos feminicídios que existe no dia de hoje é exatamente a falta de confiança. São os ciúmes que permeiam os casais. E isso leva a grandes tragédias nas famílias por conta dos ciúmes, da falta de confiança. Mas ele vai dizer agora que ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ou seja, ela é uma mulher abençoadora, ela traz equilíbrio para o lar. Ela é a matriarca. A mulher sabe edificar a casa. É interessante, irmãos, que quando a mulher matriarca ela morre, desmorona tudo. Mas quando o marido morre, quando o marido morre, desmorona, quando a esposa morre, desmorona tudo. Porque ela é a matriarca, ela é aglutinadora, ela consegue aglutinar a família. Mas você vai ver que quando fica só o marido, ele não dá continuidade, porque ele não tem essa habilidade de fazer isso. Bom senso, estabilidade emocional e tudo vai bem. Mas ele vai dizer agora nos versículos 13 e 14, busca lã e linho, de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Essa mulher, ela tinha visão de negócios. Nessa época já aqui, ela já tinha essa visão de negócios. Ela percebe o negócio, ou seja, ela rompe a barreira do tempo, né? Hoje nós temos mulheres com essa visão, mas naquela época, ela cuida da sua casa e do negócio. Sua relação com o marido e com os filhos, com a sociedade,
consigo mesmo e com Deus está tudo em ordem. Ou seja, nós vamos entender que essa mulher tinha essa visão já naquela época. Mas o versículo que diz que é de noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa para as suas servas. Ela é uma mulher trabalhadora. Ela tem essa visão. Controlava e administrava os serviços da sua casa. Ela trabalhava para prover alimento e vestimenta para a família. Ela sabia que ela era uma ajudadora. Ela rompeu a barreira do seu tempo. Mas ao mesmo tempo que essa mulher era tudo isso, ela também não se descuidava da sua aparência, ela era elegante. Se cuidava para o seu marido. Vamos ver isso no versículo 16 a 18. Examina uma propriedade, adquire e planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ela não se descuida dentro da sua própria casa, da sua aparência. E aqui eu quero fazer aqui uma colocação. Quando eu me casei, eu tive 2 filhos pequenos, e a minha esposa, ela cuidava dos 2 filhos, e ela, quando eu chegava à noite, à tarde, final da tarde do trabalho, os filhos todos cuidados, a casa limpa, comida abundante à mesa, e ela se preparava para me receber. Louvado seja Deus pela vida da minha esposa. A esposa, excelente em atividades comerciais fora de casa. Mas ele vai dizer agora, 19 a 21, estende a mão ao fuso, mãos que pegam a roca, que era aquele bastão de madeira que enrola a lã, e estende a mão ao necessitado, é uma mulher generosa. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de escarlate. Ou seja, ela atende ao aflito em oração, ela é generosa para com os pobres, porque a palavra de Deus diz que a alma generosa prosperará. É mais abençoado quem dá do que quem recebe, irmãos. A generosidade é uma coisa maravilhosa, né? Quem dá tem um coração, né, tranquilo. Ela é previdente. Por quê? Porque havia aquela época um frio muito intenso. E ninguém consegue resistir àquele frio. Uma temperatura baixíssima, mas ela era providente. Pois naquela época não tinha à venda roupas de lã, como tem hoje em dia. Você chega e compra já a roupa pronta. Mas ela preparava as roupas já previdente para aquele momento que eles iam passar, que era aquele frio intenso. Ela já tinha essa visão. Tinha que providenciar essas roupas, ela tinha que tecer. Diferentemente do dia de hoje, que você já chega numa loja e compra pronto. Essa mulher tinha essa mulher virtuosa tinha essa visão. Mas o fato é que faz para si cobertas, veste de linho de púrpuras. Seu marido é estimado em juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende as discípulas mercadores. Ou seja, é uma mulher que ela estava preparada para cada momento, para cada situação, ou para o trabalho, ou para uma festividade. Ela sabe como se comportar, como se vestir. A dedicação dessa esposa competente permite que o marido se destaque entre os líderes da comunidade. Ela também tem uma preocupação com o seu marido, que ele esteja bem também na apresentação. No antigo Israel era muito comum as autoridades se reunirem à porta da cidade para tomar decisões, e era importante que ele estivesse bem vestido. Mas vai dizer agora no 25, a força e a dignidade são os seus vestidos, enquanto o dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua.
atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ela tem ela tem dignidade porque ela tem um relacionamento com Deus. Essa mulher virtuosa, ela tem intimidade com Deus, ela tem um programa sistemático de oração, ela tem uma plena confiança em Deus. O caráter nobre dessa mulher é um exemplo de sabedoria. E ela quer o melhor para todos em seu entorno, para o seu esposo, para os seus filhos, para ela, para aqueles que trabalham com ela. Ou seja, ela não tem egoísmo. É uma pessoa que ela quer o bem de todos do que estão no seu entorno. Mas ela também encara com serenidade as incertezas do futuro e oferece conselho de forma agradável. Porque ela tem plena confiança no Deus dela, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus criador de todas as coisas. Ela sabe que Deus trabalha por nós. Quando colocamos nas mãos de Deus as nossas aflições, os problemas, ela tem essa consciência que Deus trabalhará por nós. Mas o fato é que levanta-se, seus filhos se acham ditosa, feliz. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu sobrepujas. É uma mulher elogiada por todos, pelo seu comportamento, pela sua prática de vida, pela sua maneira, pela sua vida. Mas ele diz que existem muitas mulheres, mas tu és a melhor. As pessoas mais importantes da sua vida, seus filhos, o seu marido, dão testemunho dela, do seu caráter, das suas realizações, do que essa mulher faz. Mas o livro termina dizendo, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Elogiada pelo público. E o livro termina onde começou com a afirmação da importância suprema do temor ao Senhor. Nós sabemos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós reconhecemos que Deus é o nosso Criador, Criador de todas as coisas, e que sem Ele nada podemos fazer. Então a sabedoria nós só conseguimos, ela vem do alto, ela vem de Deus. Diferentemente do conhecimento que nós adquirimos, com estudo, mas da sabedoria, você só consegue ter sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Ninguém tem sabedoria sem cultivar o temor ao Senhor, como princípio da sabedoria. Só é possível ter sabedoria àqueles que cultivam o temor ao Senhor. Ou seja, é você agir de acordo com a vontade soberana do nosso Deus. Tem uma passagem aqui na Bíblia que fala que é muito importante, irmãos. Ele diz que a sabedoria é a chave de uma vida de beleza, satisfação e propósito. A sabedoria é definida como habilidade na arte de viver a vida em todas as áreas do domínio de Deus. É a habilidade de usar o melhor meio na melhor hora no cumprimento dos melhores fins. Isso é a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto. O caráter de uma mulher é muito importante, mais do que a sua beleza física. É isso que a mãe de Lemuel aconselhava ao seu filho. Mas quando eu vejo hoje esse texto bíblico tão rico, falando de uma mulher virtuosa, e comparo hoje com essas mulheres que vivem na mídia, na vida mundana, e vocês percebem que quase todo mundo hoje é influenciadora. A influenciadora, mas você vai ver que essa mulher influenciadora tem relações homoafetivas, não deixa nenhum legado, vive numa vida profana, sem nenhuma relação com Deus. Influenciar o quê, irmãos? Que influenciadora é essa?
O que é que essas mulheres influenciam? Diferentemente desse texto bíblico, essa mulher é uma mulher de Deus, uma mulher de comunhão com o nosso Deus. Uma mulher que aconselha, uma mulher que se preocupa com as pessoas, uma mulher que tem uma visão em todas as áreas. É muito diferente. A minha oração é que cada mulher de Deus busque esses atributos que agradam a Deus. E eu quero concluir esse tema dizendo que Deus vai abençoar grandemente aquelas que buscam fazer a sua vontade. Quando fazemos a vontade de Deus, a certeza é que Deus derrama bênçãos sobre aqueles que andam em comunhão com Ele. Mas aqueles que andam totalmente fora dos caminhos do Senhor, recebem o merecido castigo. Deuteronômio traz essa exortação para todos nós. Que Deus continue nos abençoando sempre, irmãos. Vamos mais uma vez agradecer a Deus por este momento. Eu convido aos amados irmãos a curvar sua fronte, fechar seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por este momento, Senhor, por esses ensinamentos. São ricos, Senhor, para que uma mulher seja virtuosa, Pai. Nós sabemos que quantas mulheres, a Bíblia traz mulher virtuosa com tanta sabedoria que vem do alto, Pai. E neste mundo decaído pelo pecado, Pai, a nossa oração é que muitas mulheres venham a conhecer a Ti, meu Pai. Que somente mulheres que tenham pleno conhecimento da verdade da Tua palavra, Pai, pode chegar a esse estágio de tanta sabedoria, Pai querido. Nossa oração é que esse mundo seja mudado através da Tua palavra e através do Teu Santo Espírito, Pai, habitando em cada coração. Oramos em nome de Jesus. Amém.